Olá, pessoal! Agora que já estamos com o R e o RStudio instalados, vamos apresentar a estrutura de um banco de dados e conhecer técnicas para a manipulação de dados no R, fundamentais para a vigilância em saúde. Vamos aprender como importar dados dos sistemas de informação em saúde do tipo .dbf, arquivos oriundos do Microsoft Excel e ainda os arquivos com extensão .csv. No R, precisamos armazenar as informações da análise em objetos. Assim, para importar e manipular um banco de dados no RStudio, será necessário criar um objeto. Para criar o objeto, precisamos escrever um nome, sem espaços entre as palavras e sem iniciar com números, seguido por um operador de atribuição, que é formado pelo símbolo menor que e hífen, e depois o valor a ser armazenado. Um atalho para o operador de atribuição é o Alt da esquerda do teclado e a tecla menos, que vamos usar ao longo do curso. Para importar um banco de dados, precisamos de funções que façam isso. As funções são ações em que você quer que o R execute. Algumas funções já vêm carregadas no R por padrão, mas vamos utilizar funções presentes em pacotes adicionais também. Primeiro, temos que confirmar se temos o pacote instalado e então carregar o pacote para ter as suas funções disponíveis. Vamos começar criando um script em branco onde nossos comandos serão salvos. Com o RStudio aberto, clique em File, New File e depois em RScript. Um script em branco será aberto. Agora, vamos importar para o R as informações no arquivo .csv exportado do ESUS Notifica do estado de Rosas, disponível no Moodle do módulo 2. Localize o documento e_sus_notifica.csv no Moodle do módulo que você precisará para fazer as análises indicadas neste vídeo. O arquivo está disponível no menu lateral no Moodle do módulo. Baixe para uma pasta no seu computador. Caso o conteúdo esteja no formato .zip, será necessário descompactá-lo para ter acesso. Antes, ao descompactar, os arquivos serão salvos em uma pasta na qual você selecionar. Vamos precisar da função read_csv2 do pacote readr. O comando a seguir verifica se o pacote readr está instalado. Caso não esteja, ele irá instalá-lo. Então vamos lá, digite if, abre parênteses, ponto de exclamação, require, abre parênteses, readr, fecha dois parênteses, espaço, install.packages, abre parênteses, abre aspas, readr. Após, pressione as teclas Ctrl e Enter para enviar o comando para o console interpretar. Note que o console informa que os pacotes exigidos foram carregados. Pronto! Com o pacote instalado, agora vamos fazer seu carregamento. Para isso, digite Library, abre parênteses, readr e pressione Ctrl e Enter. Agora, vamos importar o arquivo chamado e_sus_notifica.csv. Digite dados, pressione Alt da esquerda e menos, read_csv2, abre parênteses, abre aspas, dados. Note que aqui salvamos o arquivo na pasta dados, mas em seu computador pode estar em outra pasta. Caso esteja em outra pasta, escreva o nome do local ou pasta em que o arquivo foi salvo. /e_sus_notifica.csv e pressione Ctrl e Enter. O output do console retorna uma mensagem detalhando os delimitadores utilizados, ponto para marcar decimal, ponto e vírgula para separar as colunas, o número de linhas 19 e o número de colunas 128, e a classe do vetor das colunas 79 colunas com informações de texto, sigla CHR, 4 colunas com informação numérica, sigla DBL de double, números com decimais. 45 colunas com informação consideradas lógicas. Apesar das colunas que vemos não serem vetores lógicos, a função read_csv2 considera um vetor lógico se os primeiros valores estiverem em branco, mas isso não muda os valores das colunas. Com esse comando, o arquivo foi importado e guardado no objeto dados. Agora, nosso próximo passo será carregar o arquivo de extensão DBF, sigla em inglês para Database File, que significa arquivo de banco de dados. Os arquivos do tipo .dbf são produzidos pelo DataSUS. Você sempre os manipula quando necessita utilizar dados do SINANNET
Cinan Online, Civep Grip, Sim ou Sinasc. Vamos carregar o arquivo nindinet.dbf exportado do sistema Sinannet da ficha de notificação individual do estado de Rosas. Localize no Moodle do módulo o arquivo nindinet.dbf, que você precisará para fazer as análises deste vídeo. Baixe para uma pasta no seu computador. Caso o conteúdo esteja no formato .zip, será necessário descompactá-lo para ter acesso. Atenção ao descompactar. Os arquivos serão salvos em uma pasta na qual você selecionar. Para carregar este arquivo, utilizaremos a função read.dbf do pacote foreign. Para essa função, vamos carregar primeiro o pacote foreign. O comando a seguir verifica se esse pacote está instalado. Caso não esteja, irá fazer o download e irá instalar o pacote. Após, digite if, abre parênteses, ponto de exclamação, require, abre parênteses, foreign, fecha dois parênteses, install.packages, abre parênteses, abre aspas, foreign e pressione Ctrl e Enter. Em seguida, vamos carregar o pacote. Digite library, abre parênteses, foreign e pressione Ctrl e Enter para enviar para o console. Agora, com o pacote carregado, vamos usar a função para importar o arquivo .dbf, o arquivo nindinet. Digite dados_sinan, pressione Alt da esquerda e menos. Continue com o código read.dbf, abre parênteses, file igual, abre aspas, bases. Note que aqui salvamos o arquivo na pasta bases, mas em seu computador pode estar em outra pasta. Caso esteja em outra pasta, modifique para a pasta em que o arquivo foi salvo e prossiga com o código /nindinet.dbf, fecha aspas, vírgula, as is igual true e depois Ctrl e Enter. Perceba que nesta função utilizamos o argumento chamado as is igual true. Esse argumento evita que as variáveis de texto sejam transformadas em categorias. Assim, evitamos a necessidade de realizar alguma transformação posterior para ajuste. Pronto, já carregamos e armazenamos o banco de dados no objeto dados_sinan. Agora vamos visualizar as primeiras linhas deste banco de dados utilizando a função head. Digite head, abre parênteses, dados_sinan e pressione Ctrl e Enter. Viu como foi fácil? Agora, vamos aprender a importar mais um arquivo de um tipo muito utilizado na vigilância, que são os arquivos XLSX, do Microsoft Excel. Para esse exercício, vamos importar o arquivo civep_grip.xlsx, do Civep Grip do estado fictício de Rosas, disponível no Moodle deste módulo. O arquivo está disponível no menu lateral no Moodle do módulo. Baixe para uma pasta no seu computador. Caso o conteúdo esteja no formato .zip, será necessário descompactá-lo para ter acesso. Atenção ao descompactar. Os arquivos serão salvos em uma pasta na qual você selecionar. Para essa importação, vamos usar a função read_excel do pacote read_xl. O primeiro passo será confirmar se o pacote está instalado. Caso não esteja, vamos instalá-lo. Digite if, abre parênteses, ponto de exclamação, require, abre parênteses, read_xl, fecha dois parênteses, install.packages, abre parênteses, abre aspas, read_xl e pressione Ctrl e Enter. Veja que esse comando é semelhante aos comandos usados anteriormente para avaliar se o pacote está ou não instalado em seu computador. Apenas foi mudado o nome do pacote. Veja que antes foi utilizado o readr, que tem funções que carregam arquivos .csv. Depois, utilizamos o foreign, com funções para carregar os arquivos .dbf. E agora, utilizamos o read_xl para arquivos do Excel. Para carregar este pacote instalado, digite library, abre parênteses, read_xl e pressione Ctrl e Enter. Com o pacote instalado e carregado, vamos usar a função read_excel. Essa função conta com dois argumentos extras, sheet e skip. O argumento sheet
especifica a planilha do arquivo Excel que será carregada. E o argumento skip especifica o número de linhas que vamos pular antes do cabeçalho da tabela. Vamos importar para o RStudio a planilha civep_grep do arquivo Excel, civep_grep.xlsx. Ao importar essa planilha, não vamos pular nenhuma linha antes do cabeçalho. Vamos lá, digite dados, _civep, alt da esquerda e menos, read, _excel, abre parênteses, abre aspas, dados. Note que aqui salvamos o arquivo na pasta dados, mas em seu computador pode estar em outra pasta. Caso esteja em outra pasta, escreva o nome do local ou pasta em que salvou o arquivo e prossiga com o código. Digite /civep_grep.xlsx, fecha aspas, vírgula, sheet igual, abre aspas, civep_grep, fecha aspas, vírgula, skip igual 0 e pressione Ctrl e Enter. Agora, as informações dos arquivos importados para o R estão carregados nos objetos que criamos. Estes objetos criados ficam listados no painel Environment. Esse painel fica no lado direito superior. Agora que já vimos a importação de arquivos do formato .dbf e do Excel para objetos dentro do R, vamos aprender como fazer algumas modificações nos objetos criados. No R, objetos como os que criamos até agora, por exemplo, dados _sinam, são da classe DataFrame. Esses objetos são compostos de objetos mais simples, os vetores. Cada vetor pode possuir diversos elementos com informação do mesmo tipo. Por exemplo, numeric, que são números inteiros chamados integer, os números decimais chamados de double. Character, que são textos que representam variáveis qualitativas, ordinais ou nominais. Agora, vamos praticar como transformar a variável classificação final dos casos de SRAG do banco de dados do civep_grep do estado de Rosas, do tipo texto em fator. Essa variável está com a sigla class_fin. Vamos atribuir as alterações que vamos fazer em uma nova variável, que chamaremos de class_fin_n. Para acessar os vetores dentro de um DataFrame, escrevemos o nome do objeto, seguido do símbolo do cifrão, e então o nome da coluna, que é o vetor de interesse. Para praticar, digite dados, _civep, cifrão, class_fin_n, alt, esquerda e menos, fator, abre parênteses, x igual dados, _civep, cifrão, class_fin, vírgula, levels igual c, abre parênteses, e digite entre aspas e separados por vírgulas 1, 2, 3, 4, 5, fecha parênteses, vírgula, labels igual c, abre parênteses, e digite entre aspas e separados por vírgula. SRAG por influenza, SRAG por outro vírus respiratório, SRAG por outro agente etiológico, SRAG não especificado, SRAG por Covid-19. Agora envie para o console pressionando Ctrl e Enter. O argumento X indica o vetor usado, a coluna do DataFrame. O argumento levels indica quais são os valores da variável que serão transformadas em categorias. E o argumento labels indica quais serão os rótulos das categorias. Esse procedimento é muito utilizado para categorizar variáveis numéricas em classes, como, por exemplo, a idade em faixa etária. Nos próximos módulos, treinaremos mais exemplos juntos. Agora você já conhece a estrutura de um banco de dados e técnicas para a manipulação de dados. Para maiores detalhamentos e informações sobre ajuda no próprio R, consulte o material do módulo 2 do curso de análise de